Quando eu nasci, eu já nasci sem pai, com uma mãe doente, numa família grande. Meu avô tinha acabado de morrer e minha avó que me criou até os 6 anos. Por conta dessa ausência de pai, né, uma ausência de uma estrutura familiar mesmo me conduzindo, eu cresci lutando pela minha vida, mas eu cresci numa dependência emocional muito grande, uma dependência de ter um relacionamento, uma dependência emocional de ter que provar para as pessoas que eu era boa, que era suficiente, por uma necessidade de amor, uma carência afetiva muito grande. E isso, ao longo do tempo, também me prejudicou emocionalmente. Mas o que Deus fez na minha vida, o milagre que eu vejo que Deus fez na minha vida, foi o tempo inteiro colocar ali alimentos de fé, de certeza de que eu poderia ser capaz, se eu entregasse verdadeiramente tudo na mão dele. De uma infância desconstrutiva, de uma menina perdida, sem futuro, onde as pessoas não viam probabilidade, né? Eu consegui sair do caju, me formar minha família, casar, ter filhos dentro do meu casamento. E hoje eu posso dar testemunho para as pessoas de que é possível, de que Deus pode sim fazer um milagre na nossa vida quando a gente verdadeiramente acredita, confia e faz por onde também. Fui eu. Amém. Né? O marido dela malhava comigo na Rio Esporte, né? O Leandro. Então a gente malhava lá, junto, etc. Tal. Vieram à igreja, ele se batizou, acho que já estão na igreja já há uns 3 ou 4 anos já faz um bom tempo. Eu queria fazer hoje diferente com vocês, eu queria a gente bater um papo, faz de conta que a gente está ali no Rio Design, num canto, para tomar um cafezinho, e a gente vai trocar uma ideia. Né? Não vou chegar aqui de tal, pregar, trocar uma ideia e a gente poder refletir um pouco sobre a vida. Primeiro que a vida ela é pendular, né? Ou seja, você tem momentos que tudo está bem, a gente até desconfia, né? Financeiramente está bem, família está bem, está tudo bom, você fala, não é possível, vai acontecer alguma coisa, né? Aí daqui a pouco o mundo vira de cabeça para baixo, dá tudo errado, é uma demissão, é uma doença, é uma fatalidade, é alguma coisa, e a vida fica nesse movimento. Desculpa eu falar para você, queria dizer que isso não aconteceria na sua vida, até muitos pastores dizem, né, que você tem Jesus, é só sucesso, mas a verdade é que a vida é pendular. Depois as pessoas ficam sem entender, né, por que eu estou passando por determinadas coisas na vida, e faz parte, desde que o homem escolheu virar as costas para Deus, quando pecou, Adão pecou na humanidade, Deus criou o paraíso, trouxe a gente para viver de boa aqui, sem problema nenhum, mas o homem escolheu dar as costas para Deus, talvez seja a mesma coisa que você está fazendo. O problema não é um movimento pendular da vida. O problema não é essa oscilação entre está tudo bem e está tudo confuso. O problema sou eu. Qual é o seu relacionamento com Deus e qual é o valor, qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? Queria que você pensasse aí, já que a gente está sentado tomando um café, né? Eu queria que você pensasse quais foram os 3 piores momentos da sua vida. Pensa aí, quais foram os 3, eu sei que tem vários, 20, 30, mas quais foram os 3 piores momentos da sua vida? Que você, sabe aquele quando você recebe a notícia, você transpira, tem taquicardia, dá aquela sensação, aquele embrulho no estômago. Quais foram as 3 piores situações da sua vida? Nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente perde. Né? É só você ver o Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou, o Vasco também, porque nós não descemos, né? Então, foi bom para todo mundo, né? Então, a gente tem que ter essa certeza de que o problema é esse momento pendular e o pêndulo não pode parar. Ele não pode parar. Ele não pode parar nem não está tudo ruim e também nem não está tudo bem, né? Então ele fica nesse movimento aqui. E aí quanto mais você se aproximar de Deus, mais força você terá, não para entender os problemas, porque Jesus fala em João 13,7, o que faço hoje não entende, um dia entenderás. Então não cabe a gente entender os porquês das coisas, mas para quê? Qual é o propósito maior de Deus na sua vida e na nossa vida? Então, nesse momento pendular, você vai ter tristeza, trauma, sentimento de culpa, desesperança.
Ou você pode trocar ele por força, coragem, fé, confiança, esperança. É inevitável que o de repente chegue até a sua vida e bata na sua porta. E aí é como eu reajo diante disso. Eu vou ler 3 textos bíblicos. Enquanto você pensa aí, eu vou compartilhar com vocês os 3 piores momentos da minha vida. Né? E depois você vai compartilhando com Deus aí, né? Porque às vezes tem coisas que são extremamente privadas, suas, né? Que aconteceu, em que a gente acumula essa derrota. Salmo 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre, sempre, sempre presente na adversidade. Se você não percebe Deus na adversidade, não é que ele não está, é que você não está conectado com ele. Então você não percebe. O que a Bíblia diz é que ele sempre, na adversidade, se manifesta, né? Para as versões mais antigas, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Naum, capítulo 1, verso 7, profeta que profetizou para o império assírio, na capital que era Nínive, diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Agora presta atenção, ele não protege todo mundo. Ele protege os que nele confiam. Diferente, né? Então, às vezes você é religioso, passo do bem, de vez em quando eu vou na igreja, de vez em quando eu vou, de vez em quando, e o mundo não é para de vez em quando, o mundo não é para dúvida, o mundo não é para mais ou menos, o mundo é para a pessoa que decide. A pessoa que resolve, né? Na indecisão que o cara se afoga, é na indecisão que o cara é atropelado, atropelo, vou, não vou, o carro desvia, ele também. Então sempre você precisa definir. Então Deus protege aqueles que escolhem confiar nele. Salmo 55, 22 diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor e ele o ajudará. Porque você vai chegar em momentos de total impotência, que você não tem como resolver aquela situação. E diz assim: ele nunca deixa que fracasse de novo. Não é todo mundo. A pessoa que lhe obedece. Não nota essa questão das pessoas que confiam, as pessoas que obedecem, porque todo mundo é criado numa situação de que, tipo assim, cara, Deus tem que resolver o meu problema, sempre, né? Ou seja, e quando não dá certo, você joga na conta de Deus. Mas não é assim que funciona, mas eu queria trazer para você aqui algumas verdades bíblicas que vão nos ajudar nesse movimento pendular da vida a buscar o equilíbrio, a fé, a certeza, a coragem de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Pedimos que Teu Espírito Santo possa continuar falando conosco de maneira carinhosa e poderosa. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, que sejamos tocados pelas Tuas poderosas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você, assim, para mim, os 3 piores momentos que aconteceram na minha vida, né? O primeiro momento que eu tive, o primeiro grande revés que eu tive na minha vida foi o sequestro. Até então, nunca tinha perdido um parente próximo, né? Pai, mãe, meus avós maternos eu não conhecia, meus avós paternos ainda eram vivos. Então, tudo tranquilo. Até meu avô veio de Porto Alegre quando eu fui sequestrado. E foi algo que eu não esperava e extremamente danoso. E extremamente, eu fiquei exageradamente sequelado, né? Então, saindo do trabalho, de repente o meu carro é fechado. E aí a pessoa pega, desce do carro. Essa cena vem para mim assim de uma forma muito clara, lúcida, né? Então a pessoa fala: sai do carro. Eu saio e falo: você volta. E aí eu volto e sento. Minha irmã demorou para sair do carro e também foi sequestrada. E aí aquele negócio, o cara falou: a gente vai soltar você, estamos usando o teu carro só para fugir de um flagrante, que matamos advogado, por causa de tóxico e tal. E eu falei: beleza, o cara vai soltar, e estou naquela ali com ele, tentando ver tudo, linha de ônibus, local, prédio, marcando para onde eu estava indo. E aí ele para o carro, de repente, no lugar, disse que ia soltar a gente, solta a menina, depois solta o menino. A minha irmã falou: vai soltar, solta junto. Né? E aí, para azar dela, né? E sorte minha. Aí ela ficou comigo no cativeiro. E aí, aquele lance, Marisa grávida de 8 meses, do pastor Juninho, meu 3º filho, e eu pensando, como é que vão dar notícia para ela? O Pedro sofreu um acidente de carro, vai lá no hospital ver como é que está. Quais são as possibilidades, quais são as perspectivas? Pedro morreu, acabou. Né? Você vai chorar o luto. Pedro foi sequestrado, está comendo? Está sendo abusado? Como é que está acontecendo? Em que lugar ele está?
Como é que funciona? É uma dúvida, é o sofrimento para quem está do lado de fora e para quem está do lado de dentro. Então, assim, foi um momento na minha vida de uma virada, assim, absurda. E eu quero dizer para você, num primeiro conselho, como lidar nesse movimento pendular, nunca chore pelo seu passado. Se alegre com fé no seu futuro. Amém? Porque se você pegar passado, é lugar de aprendizado. Passado é um lugar que você aprende, né, para poder não cometer os mesmos erros no futuro. Então, não permitir o sequestro das suas emoções, da sua alma. Então, a pessoa fica assim, porque o meu pai no passado, porque eu fui não sei o quê, meu pai me deu atenção. Velho, você está aqui, está com 30, 40 anos, vamos embora, vida que segue. Então, não vai adiantar você viver a vida se lamuriando, se lamentando o tempo todo. Então, se aconteceu, beleza, você é um campeão, sucesso, venceu, vamos embora. Então, aprender a olhar para frente. Salmo 42, verso 3, diz assim, olha só, o cara está presaço ao passado. Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Tem gente que se alimenta do sofrimento, né? Então, assim, pobre coitado, a síndrome do coitadinho. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, a mesma coisa que fala para você, onde é que está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Aonde que está o Deus que você tanto fala? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Até os meus ossos doem. Quando os meus inimigos me ofendem, me perguntando todos os dias, onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Aí ele faz uma virada de chave. Ele diz, eu porei a minha esperança em Deus. E ainda, porque ele não consegue agora. Legal a honestidade, né? Ou seja, ele não consegue adorar agora porque ele está sofrendo pelo problema. Mas ele diz, eu colocarei minha esperança no Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, passado é lugar de passagem, é local de aprendizado, mas não é para você fixar residência. Ele vai colocar coleira em você, algema em você, ganchos em você, impedindo você de ter um futuro ali nas mãos do Senhor. Eu nunca pensei em ser sequestrado porque eu não tinha esse dinheiro todo, né? Então, era uma pessoa bem-sucedida, a gente era a maior empresa de vendas de plano de saúde, na época, Golden Cross, então era a maior empresa de vendas do Brasil, 100 representantes, 13 filiais, mas tinha uma lista enorme na frente, uma lista enorme, tem um dono da Gol, tem um cara, não sei o quê, bababá. Então, eu falei assim, tudo bem, posso até estar na lista, mas estou lá no finzinho. Estou na rabeira da lista, mas o bandido resolveu começar de trás para frente, né? E se assim não fosse, hoje eu não estaria aqui para ser pastor. Então, porque o meu chamado começa lá. Então, às vezes, nesse movimento pendular, Deus quer trabalhar em você. Deus quer mudar valor. Nunca pensei em ser pastor na minha vida. O primeiro momento que eu pensei foi no sequestro. Porque eu estava no movimento pendular, que eu digo assim, cara, não adiantava conhecer delegado, polícia, governador, ninguém. Só Deus poderia me ajudar. E aí, naquela situação, né, cada vez que a porta abria, meu coração vinha na boca. Vou matar você, tua família não pagou resgate. Toda vez que abria a porta, era traumático, né? O que vem, né? O que vai acontecer, né? Fora as coisas que aconteceram lá no dia a dia, aquele terror todas as vezes que é feito, você é uma mercadoria, e aí você, então, precisa estar bem, né? Eles criam a síndrome de Estocolmo, onde você fica e faz uma amizade com o sequestrador. Eu joguei buraco com ele, jogava pôquer com ele, ensinei a jogar pôquer, a ficha era caroço de feijão, né? Então a gente pegava, brincava ali, tentava viver e fazer as coisas, pedir palavra cruzada, pedir carta, jogava buraco com a minha irmã para ver se o tempo passava. Não tinha o que fazer. Consegui a televisão, ele tinha uma televisão. Cara, consegue botar essa televisão aqui? Tinha um Atari. Eu falei, posso ligar o videogame? E isso acorrentado na cama, né? E então, assim, tentando dar um jeito para a coisa amenizar. Falei para minha irmã, falei, pô, papai é o comerciante. Rápido ele vai negociar, pá, a gente vai embora. Meu pai não teve coragem para pegar no telefone uma vez. Meu pai não teve coragem. Meu pai sempre foi para mim o cabra macho. Ele não teve coragem de pegar o telefone e falar alô. Não teve estrutura para isso. E aí eu pensei que a coisa ia resolver rápido, ninguém ficava sequestrado 21 dias. Era 3 dias, 4 dias e a pessoa estava solta. E aí a Marisa, com 8 meses de gravidez, falei, como é que vai ser, cara? Vou ver meu filho nascer, não vou ver. Fiquei sequelado, quando fui solto, a polícia estourou o cativeiro, num milagre. Era o governo Brizola, nego não tinha fuzil, os policiais não tinham arma, tinham 6 balas. E eles descobriram o local do cativeiro, tinham 5 sequestros rolando e descobriram o meu.
E aí a polícia vai, estoura o cativeiro, sou solto, né? Então volta à normalidade da vida, tenta voltar à normalidade da vida. Eu saía de casa umas 10 horas da manhã, acordava, pegava meus filhos, curtia eles, ia para o parquinho, levava, porque eu não tinha isso lá no sequestro. Não sabia quanto um filho meu calçava, qual era o pé dele, se eu quisesse comprar uma roupa, não sabia. Porque a vida, né, trabalhando, então eu ficava, ia embora, ia para o trabalho e voltava às 4 e pouco da tarde, porque eu precisava ver o sol. Não tinha isso filme, eu tinha que ver se tinha alguém me seguindo. Fiquei extremamente sequelado, andava com 4 pistolas, achando que ia resolver a minha vida. Pensei, vou morar fora do Brasil, vou morar no interior. Depois eu cheguei e falei, cara, minha vida está nas mãos de Deus. Vou morar lá em Orlando, vou morar não sei o quê, estou andando de bicicleta, bato meio fio, bato a cabeça e morro. Então não adianta, não é você quem tem o controle da sua vida. Não é você que pode esticar ou prorrogar. Ou você confia em Deus, ou você vai ser refém de si mesmo. Vai ser refém dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas frustrações e das suas derrotas. Então pega o sentimento esse, pior momento que você teve na sua vida, o primeiro, e entrega nas mãos de Deus. Diz, Senhor, me ajuda a resolver, eu não tenho conseguido. Confia em Deus, porque um dia o deserto acaba. O povo ficou 40 anos no deserto, mas um dia ele pisou na terra prometida. E o mesmo vai acontecer com você. Então Deus, ele ajuda você a olhar para frente, né? E a esquecer o passado. Eu quero dizer que Jesus tem um plano para a sua vida, sabe? Basta você confiar nele. E o grande segredo é saber esperar. Aí é que está o problema. É saber esperar. Então, hoje em dia, tudo é muito rápido e você acha que Deus tem que resolver o seu problema de forma imediata ou de forma instantânea. E eu preciso dizer para você, não é assim que funciona. Abraão esperou 25 anos para ser pai, o povo ficou 40 anos no deserto. E você acha que a sua vida vai ser resolvida num piscar de olhos? Então, não chore pelo seu passado, se alegre com fé no seu futuro. Isso foi meu primeiro pior momento. O segundo pior momento da minha vida foi quando meu amigo levou todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. Foi o segundo pior momento. Pense num cara que nunca errou um pênalti. Fui eu. Nunca errei um pênalti. Chutava gol, 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 gol. A minha irmã falou assim, Pedrinho, você nasceu virado para a lua, porque tudo que você faz dá certo. Né? Então, eu jogava voleibol, eu era titular no Tijuca, eu com 15 anos era titular no Infanto, titular no Juvenil e banco da primeira divisão, com 15 anos de idade. Então eu já jogava no time profissional. Então um privilégio, uma honra jogar contra a Bernardinha, essa galera. Eu tinha 15 anos, eles já eram bem mais velhos do que eu. E aí, então sempre comecei a trabalhar cedo, 17 anos, com a pasta na mão, vendedor de plano de saúde, comprei um apartamento. Sendo vendedor de plano de saúde. Comprei um apartamento, queria casar com a Marisa, 17, com 19 anos casei. Então, assim, a vida foi progredindo, a gente foi, primeira empresa de vendas, blá, blá, blá. A empresa virou familiar, saí, falei, vou montar um negócio. Eu era representante de vendas. E, de repente, eu me tornei uma indústria. Eu passei a fabricar. E eu vendia plano de saúde. Se o cara ficasse 30 dias na UTI, não era problema meu. Quem pagava a conta era a Golden Cross. Agora não, quem pagava era eu. Então, eu tinha que vender e tinha que administrar e fazer a gestão. Mudou, foi diferente para mim. Né? E aí, momentos que eu tive lá que eu chorei no escritório sozinho, porque eu falei, quando vendia a Golden Cross, eu chegava e falava assim, bom dia, tudo bem? Aqui é o Pedro Luiz da Golden Cross. Todo mundo sabia o que era a Golden Cross. Minha empresa chamava-se Almed, ninguém sabia o que era. Eu tinha que explicar o que era a empresa. Explicar o que era a empresa, como funcionava, etc e tal. Igual quando eu fui vender o primeiro plano de saúde, empresa, né? Não tinha nem livro ainda, era formulário contínuo. E aí o vendedor marcou, fui com ele lá, uma empresa de ar-condicionado, o cara presidente da empresa do sindicato de ar-condicionado. Eu falei, vou vender. E aí cheguei para ele e falei, como é que eu vou vender? Cara da Mil, cara da Unimed, cara da Golden Cross e eu da Almed. Aí cheguei para ele e falei assim, nada de venda, né? Foi um papo diferente, né? Cheguei para ele e falei assim, tudo bom, senhor? Quanto tempo o senhor trabalha com ar-condicionado? Ele, 25 anos. Eu falei, pô, o senhor deve ter tomado muito na cabeça, né? Tipo, pega funcionário, bota microempresa, bota cooperativa, foge do tributo, faz isso, faz aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o senhor fosse começar uma empresa de ar-condicionado hoje, com a experiência que o senhor tem, como seria essa empresa? Ele falou, seria um brinco. Eu falei, é o nosso caso. Nosso caso. Meu pai foi fundador da Golden Cross, eu sou sócio da maior empresa de vendas de plano de saúde do Brasil. O meu sócio foi fundador da CEMEG em 1967. Trabalha com plano de saúde, foi diretor da Mil, diretor da Golden Cross, médico, conhecedor dessa área, e o outro fechou o maior plano pessoa jurídica do Brasil com 55 mil pessoas. Juntamos a nossa bagagem e conhecimento e montamos um plano de saúde que vai fazer diferença na sua vida. Aí, papapá, o cara chegou e falou assim, e quantos clientes você tem?
Eu falei, nenhum, o senhor vai ser o primeiro. Falei para ele, quantos clientes você tem? Nenhum, podia mentir, né? Pegar um amigo meu, botar a empresa do meu pai, botar a empresa do fulano, eu vou botar a tua empresa aqui para dizer que é meu pai, para ter um portfólio. Quando tem nenhum, o senhor vai ser o primeiro. Aí eu falei, o senhor nasceu grande? Ou o senhor precisou de alguém que confiasse no senhor? Eu preciso que o senhor confie em mim. Esse cara foi cliente. Em 2005, a gente estava colocando o ar-condicionado aqui do lado, eu chego, está ele colocando o ar-condicionado. Falei, Antônio Sachê. Ele falou assim, Pedrinho, que o pessoal da antiga me conhece de Pedrinho, né? O Álvaro aí. Esqueci Elinho. Aí falou assim, beleza, né? Eu falei, e aí, como é que tá? Tudo bem? Rapaz, aqui fui cliente dele, o cara falando com o maior orgulho. Falou assim, cara, enquanto a tua empresa não vendia a empresa, eu fui muito bem atendido. Ele falando, né? Então, foi um desafio, né, diferente. Aí eu fui 4 anos com a empresa, tinha 35 mil associados, faturava $1.100.000 por mês. Eu tinha 60% da empresa, sócio majoritário, tudo só sucesso. Beleza. O sequestro já tinha passado, a gente indo embora. Falei, está na hora de vender a empresa. Vendi a empresa, vendi por 4 vezes o valor dela, vendi por 4 milhões e pouco. Né? E aí saí resolvendo as coisas, paga, faz de acordo com o médico, hospital, tal, vai resolvendo as coisas todas, para poder sobrar um dinheiro, sobrou um dinheiro legal. Né? Então eu tinha uma meta de me aposentar com 33 anos de idade, de alguma forma tinha, né, conseguido ter uma reserva, né, que eu tinha 5 vezes o valor de uma franquia do McDonald's de hoje, né, parado já com casa própria e tudo. E aí, de repente, chega um amigo meu e leva todo o meu dinheiro. Pá! Rapaz, mas o cara foi processo de 3 anos, né? Estelionatário trabalha assim. Então ele vai aqui, pega 10 mil, devolve, pega 20 mil, devolve, pega 30 mil, devolve, pega 50 mil, devolve, pega 50 mil, demorou um pouco, depois eu devolvo. E assim foi quando eu vi, estava todo o recurso. Marisa disse, não faz isso, não coloca o dinheiro todo com ele, né? E eu falei, Marisa, você está achando que eu sou otário? Estou ligado, estou aqui, estou acompanhando e tal. Perdi tudo. Tudo. Ter vergonha de dizer, foi o dia que eu me senti o maior otário da face da terra. Pensa assim num otário, sabe? Eu, Pedro Luiz Barreto, Lito Vinchuk, otário. Falei, cara, como é que eu fui cair numa dessa, velho? Né? Ou seja, apesar de novo, já tinha uma bagagem para não ter entrado numa dessa. E aí perdi todo o dinheiro. E aí fiquei 24 horas olhando para o teto na minha casa. Falei, faço o que agora? Como é que eu faço? Vou largar 3º ano de teologia, vou largar a teologia, vou voltar para o mercado de trabalho, conseguir me posicionar fácil. Né? Então o pessoal me conhecia, eu falei, cara, não vou abandonar. E não desisti do ministério, continuei no ministério. Sabe por que Deus tirou o meu dinheiro? Porque eu sempre fui um cara abusado. E aí, sabe aquele cara que não gosta muito de levar desaforo? A igreja começou, tinha 3 meses que ela tinha sido feita o estatuto. Aí foi a primeira reunião da diretoria estatutária. Tinha 30 mil em caixa, a gente precisava comprar um data show, né? Um troço lá para poder projetar o negócio que a gente alugava. Aí eu cheguei e falei, gente, olha, a gente tem 30 mil em caixa, comprar um negócio desse custa 10 mil, 12 mil, etc e tal. O segundo tesoureiro, que não é nada, só fala depois se o primeiro não fala, disse assim, se mexerem no dinheiro da igreja, eu entro na justiça. Falei, maluco? Falei, o cara é doido, a igreja vai fazer o quê? Vai fazer poupança, vai virar o quê? Um império? A gente precisando comprar um negócio, o data show. Se eu tivesse dinheiro, sabe o que eu tinha feito naquela hora? Está aqui a chave da igreja, amigo, segura. Não preciso disso para viver, mas eu precisava. Era R$2.000 que eu ganhava. E aquilo ali botava comida na minha casa, comida. Então, o meu nome foi para o Serasa, o meu apartamento foi para a dívida ativa, porque eu não tinha dinheiro para pagar IPTU. Meu condomínio atrasou 8 meses, aí o pessoal da igreja se juntou, fez um SOS Pedrão. O cara foi lá negociar para poder pagar o condomínio, para não coisa. O meu carro ficou 4 anos sem pagar o IPVA, eu não tinha dinheiro para pagar o IPVA, né? E não tive vergonha de dizer isso. Essa foi a verdade, né? Então eu saía para pregar, sendo pastor da CB Rio, fazendo negócio, eu saía para pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e não cobro. Então, dependendo do que o cara vai me dar, R$50, 100, 200, 300, nada, né? Então, teve uma vez que eu levei o Juninho para comigo, pregar na igreja de um amigo meu, o cara, na hora da oferta, o cara sumiu. A gente voltou, não tinha dinheiro para pagar o pedágio da linha amarela. Não tinha dinheiro para pagar o pedágio. E aí, né, sem parar, não tinha nem possibilidade. Aí estou ali no pedágio, falei, moça, está faltando, sei lá, 50 centavos, 35 centavos. A mulher falou assim, vou abrir a cancela, o senhor dá a volta e volta pelo meia. Aí um cara que estava atrás, ou estava na frente, não me lembro, ele fez assim, ó, pode passar. Aí o cara pagou para mim. Você acredita? Estava eu e o Juninho. Né? Então, assim, são situações que às vezes você pensa, fala assim, pô, pastor Pedrão, o cara, né, vida do cara aí, pá, você não tem ideia do que a gente passou. A Marisa falava assim, pensa, não tem uma igreja para pregar não, para a gente fazer uma feira?
para poder comprar alguma coisa? Comida, né? Então a gente vivia assim, vai na pizzaria, pai, posso comer? Não. Pede uma pizza de mussarela e divide com as suas irmãs. 5 pessoas? Como é que eu vou pagar 5 rodízios? Não tinha. E aí, Jó deixa um grande ensinamento para a gente. Jó era o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo, tudo. Camelo, bode, ovelha, cordeiro, perdeu vaca, perdeu tudo. E ainda morreram seus 7 filhos. E aí, olha só, chegou o cara, então Jó recebe essa notícia, se levantou em sinal de tristeza, rasgou suas roupas, rapou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Eu não conseguia adorar a Deus. Eu não conseguia adorar a Deus quando fui sequestrado, eu não conseguia adorar a Deus quando meu amigo levou o dinheiro, não conseguia. Eu não conseguia. Talvez hoje eu consiga. Sabe? Então, assim, sendo honesto com vocês, que bom, o cara levou meu dinheiro. Não. Jó era diferenciado. Jó coloca o rosto no chão. O mundo dele vira de cabeça para baixo. Ele agradece a Deus. Por quê? Olha a consciência dele. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para a terra. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em nada Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Esse é o grande desafio da vida. Quando você age, quando chega uma notícia ruim, como é que você reage? Você adora, você agradece, você tem fé, você confia, você fica praguejando. Como é que funciona a sua vida? Sabe? Então a gente precisa entender que nós precisamos confiar em Deus e esperar. Entenda, querido, que há tempo de rir e há tempo de chorar. Então a vida não é feita de... Então Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Então é você conseguir entender as coisas na sua vida. Jó sabia que não estava sozinho. Olha aqui para mim. Você não está sozinho. Deus está com você. Você que não tem percebido. Sempre foi Deus, nunca foi você. Aquela porta de emprego, aquele momento, aquela coisa, aquele livramento, é isso. Sempre foi Deus. Mas a gente às vezes perde a conexão, tipo celular, esse troço todo, Então, eu sabia que que não estaria sozinho para recomeçar essa jornada. E a Marisa, como mulher de Deus, eu quando perdi o dinheiro, ela não falou nada. Falei, o cara levou todo o nosso dinheiro. Ela não disse, eu te avisei, te falei, não sei o quê. Você tirou o dinheiro da nossa família. A Marisa não deu uma palavra. Eu já me senti o maior otário do mundo. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Ela foi essa mulher. Ela me transformou de um gatinho, que eu virei, para voltar a ser um leão. E fala que a mulher rixosa é uma goteira constante. Plink, plink, plink. Quem é você, mulher, Então, cuidado, para aquilo que você tem feito. Você já sabe, a mulher sábia muda o rumo do lar. Ela muda a história da família. E você tem essa responsabilidade. Quando a gente confia em Deus de verdade, a gente enverga. Eu enverguei, mas enverguei muito. Mas não quebrei. Não quebrei. Nunca murmurei na minha vida. Nunca questionei nenhum agir de Deus. Nunca. Por que, Deus? Por que o Senhor fez? Nunca, nunca, nunca. Aconteceu, eu creio, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que sejam coisas que sejam contra o nosso desejo ou contra a nossa vontade. Terceiro e último lugar, é a gente nunca perder a esperança. Nunca perder a esperança. A terceira pior notícia, que foi a pior de todas, foi o tumor da Marisa no cérebro. Foi o início da pior notícia da minha vida. Então a Marisa recebe a notícia, a gente estava entrando numa festa. A vida de pastor é assim, você sai de um funeral e vai pregar, Então você sai de uma festa e vai pro luto. E aí, entrando na festa, o cara no fogo de chão, pronto, chega lá e recebe a ligação da médica, que a Marisa estava ligando para ela para cobrar o resultado, e a médica fugindo da Marisa, porque não ia falar para ela que ela estava com tumor no cérebro. Ela montou como é que ia fazer a estratégia. Aí ligou para o Juninho, e o Juninho ela falou, teu pai operou o coração tem 6 meses. E como é que é para dar? Não, pode dar notícia para ele. Eu estou no elevador e aí ela fala, Pedrão, tudo bem? Olha só, a Marisa está com tumor no cérebro e possibilidade de metástase. Cara, eu fiquei branco. Sabe o que eu falei do pior sensação da sua vida? Eu fiquei branco, comecei a suar frio, sudorese, comecei a suar, sentindo aqui o estômago embrulhando, o coração meu começou a bater de uma forma forte. Marisa falou, o que foi? Eu falei, nada, é problema da filha dela lá. E aí ela falou, fala a verdade. Ela viu. Eu falei, você está com tumor no cérebro e possibilidade de ser metástase. E aí a vida de pastor, a gente entra numa festa.
E aí, pastor, como é que é? Tudo bem? Eu queria apresentar um amigo, pá. Eu queria ir embora, velho. Queria chorar. Queria ficar num canto, assim, sabe? Você se isolar, pensar, refletir. Como é que eu vou agir? Eu não tive esse tempo. Sabe? Então, chega lá numa festa, né? A gente com o coração, foi um dos piores momentos da minha vida. Entrar numa festa, assim, foi de uma total hipocrisia, porque eu não consigo, né, disfarçar a minha emoção. Eu estava lá por ofício, eu tinha que estar lá, mas eu não queria estar lá. E aí foi assim uma coisa muito difícil para a gente, né? Então a Marisa fazia a cirurgia, a Marisa fez a cirurgia e saiu legal da cirurgia, sequelas previsíveis, paralisia facial, tal, completamente lúcida, né? Não conseguia andar porque o cerebelo mexeu e também ela ficou vesga, né? Estava com diplopia, o olho dela veio para cá. Assim, aí tinha que fazer exercício, etc e tal. Marisa teve uma dor de cabeça fortíssima quando teve alta, liguei para o médico. Falei, cara, tá com dor de cabeça fortíssima. Ele falou assim, é normal. Ensinei minha família, aproveito para falar aqui com todo carinho pelos médicos. Não acredite 100% no médico. Passou mal, vai para emergência. Tem plano de saúde? Vai para emergência. Isso aqui na minha família já virou. Vai para emergência, não paga para ver. Ah, vou ver, vai melhorar, não vai. Aí falei, dor de cabeça fortíssima, eu sou paciente. Tudo bem, é assim mesmo, pode esperar. Vai passar. Tá bom. Sexta-feira a Marisa não teve nada, sábado de manhã ela acordou, parecia que a cabeça dela ia explodir. Falei, doutor, fortíssima dor de cabeça, minha mulher está se contorcendo. É normal. É normal fazer o quê, né? É normal. E não era. Então a Marisa entrou em coma na sala de casa às 4 horas da tarde, quando a gente foi acordar para tomar café. Ela não conseguia levantar, ela não conseguia abrir o olho, ela estava aqui assim, cambaleando. Falei, Marisa, como é que você está com sono? Tá? O que está acontecendo? Aí peguei, vou levar você para o hospital. Peguei a Marisa no colo, jorrava pus da cabeça da Marisa. Fez aqui uma fístula, caía pus assim, no chão, da cabeça dela. Aí levamos ela no carro, o pastor Juninho junto, segurando a mão dela, e eu dirigindo o carro, e via que o Juninho apertava a mão dela, ela apertava a mão do Juninho. Apertava a mão dela fez assim. A médica falou, a Marisa se urinou, ela não está respondendo a estímulo, ela beliscava e a Marisa não reagia. E a gente chegou lá, botamos na maca, levamos a Marisa para dentro do hospital. E aí, o que eu podia fazer? Nada. O que Deus podia fazer? Tudo. E aí a questão da gente confiar em Deus. Né? O Senhor deu, o Senhor tomou, está nas mãos dele. Então esse é o grande desafio da vida. Né? E eu fiz uma opção, não perder a esperança. Não perder a esperança. Eu estava lá, as duas médicas estavam lá, a Yandi e a Bárbara, elas iam para o banheiro, as duas que eram médicas, chorar. Chorar porque a morte da Marisa era certa. Elas iam chorar no banheiro, lavavam o rosto e voltavam. E me avisavam, Pedrão, é gravíssimo. É gravíssimo. E aí, estou sabendo que é gravíssimo. Mas eu tenho um Deus que é especialista em reverter situações gravíssimas, né? É a especialidade dele. E eu falei, cara, vamos embora, vamos se apegar. Tá aí, o coração está batendo, vamos embora, vamos lá, vida que segue. Um amigo veio dizer aqui na igreja que a Marisa ia morrer, questão de horas, eles iam ligar. E aí é questão de como você lida com a situação. É como você lida. Pergunta assim, é fácil? Não. Não. É fácil? Não. É difícil. É difícil. Você vê assim uma situação como essa, né? E eu que sou um cara que sempre fui realizador, a minha especialidade é tirar da inércia. O troço não está rodando, eu boto para rodar. Então é a minha especialidade. Cara, eu fui levado ao menos 10. 0. Podia fazer nada. Nada. Eu não podia pegar o meu cérebro assim, Deus, tira o meu e dá para ela. Não tinha como. Joga para mim esse troço, né? Qual é o pai que já não fez uma oração assim, né? Passa essa febre para mim, né? Eu falei assim, não tem como. E aí a gente fala assim, 2 caminhos, lutar, e fazem 10 anos que a gente luta com a mesma intensidade. Então, por exemplo, a gente agora recebe 2 prognósticos. O médico diz, o tumor está inchado e a Marisa vai entrar numa espiral descendente e Eu falei, mas qual prazo? Curto, médio prazo. Hoje. E o outro médico diz, olha, Pedro, isso é muito novo, processo inflamatório. Então, o tumor parece que incha, mas tem parte inflamada. A gente não tirou o tumor, ele está lá, mas está necrosando. Aí essa possibilidade. Então, assim, aí a gente fez um exame que viu que tem parte necrosada, tem célula viva ainda.
mas tem parte necrosada. E eu tenho que observar ela, se ela tem alguma coisa diferente, se está acontecendo algo diferente, para poder sinalizar para os médicos, para ver que tratamento vai, que pode ser até fazer uma outra cirurgia de cabeça aberta, para poder ir lá e remover, se porventura tiver alguma coisa. Então, tipo assim, e aí, Pedrão, como é que você está? Como é que você consegue pregar? Como é que você consegue dirigir a igreja? Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É por Jesus. É Ele que coloca de pé, não sou eu. Pô, você é um cara, hein, Pedrão? Você é resiliente, você não sou nada, amigo. Não sou nada, sou nada. Deus é tudo. Sabe, é Deus que pega para você e fala, levanta e anda. Sabe? Então essa é uma tônica que leva na minha vida. E Lamentações de Jeremias 3:20 diz assim, penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom, não para todos que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Deixa Deus trabalhar em silêncio. Silêncio é sinal de fé. Silêncio, Deus trabalha no silêncio. É quando você dá autonomia e dá liberdade para que Ele trabalhe na sua vida. Quem crê que Deus sabe o que está fazendo, diga amém. Mesmo que você não entenda, eu quero desafiar você a confiar no Senhor. Então, Marisa é um desafio para a medicina. Vai ser escrito artigo científico sobre ela. Porque após a cirurgia, sem o coma, ela tinha 2 anos de vida. Pela localização do tumor. O médico deu a ela 2 anos de vida. E fazem 10 anos. A medicina disse, acabou. E Deus disse, ainda não. É na hora que Ele achar que tem que ser. Eu quero desafiar você a confiar mais em Deus e menos em você. Quem pode ajudar você é Jesus de Nazaré, Deus encarnado. Aquele que desceu do céu para morrer no seu lugar e no meu lugar. É Ele quem pode dar força. Não é esta igreja, não é este pastor. Pode dar uma palavra, pode dar um direcionamento, mas quem vai estar do teu lado, na hora que o pêndulo estiver do lado ruim, é Jesus. E eu queria orar contigo. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. Queria orar com você, eu queria orar por você. Eu quero convidar você a confiar mais em Deus e menos em você. Quero convidar você a se posicionar ao lado de Deus. Não adianta ser simpatizante do Evangelho. Não adianta você falar, cara, sou do bem, eu acho que está tudo bem, sou honesto, não faço mal a ninguém. Isso aí nada é a mesma coisa. É só Jesus Cristo que pode ajudar você. É Ele que virou para um paralítico e disse, levanta e anda, sabe? É Ele quem chegou para um cara que estava morto há 4 dias dentro de uma cova, de um túmulo, e disse, Lázaro, vem para fora. E aquele corpo sem vida teve vida. E a mesma coisa Jesus quer fazer por você nessa noite. Ele quer dar a você aquilo que o seu recurso não consegue comprar, nem o teu network consegue arranjar. Ele quer dar a você a expectativa de uma nova vida, esperança. Ele quer renovar a tua força, a tua fé, para aqueles que confiam nele. Será que você de fato confia no Senhor? Será que você confia desconfiando? Como é que funciona isso? Jesus Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, tiver sensibilidade, abrir a porta, eu vou entrar e vou ensinar você o que é confiar. Ele quer cuidar de você. Jesus quer pegar você no colo e dizer, filho meu, relaxa, você não está sozinho. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. E eu queria orar pela sua vida. Se você hoje está disposto a se posicionar ao lado de Deus, entregando a sua vida a Jesus, porque só Ele pode ajudar. É mais do que um ato simbólico. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. E Ele dá a você aquilo que o dinheiro não pode comprar. Alegria, amor, paz, paciência. Sabe aquilo que você tenta ter e não consegue? Terapia, coach, ninguém resolve. É Ele quem vai conseguir fazer isso na sua vida. A você que está em casa, se você quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, escreva, eu aceito. E se você que está aqui hoje conosco nesse auditório,
tem coragem para permitir, autorizar Jesus a entrar na sua vida pela primeira vez, sinaliza para mim, levanta a tua mão onde você está, eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Se existe alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, é quando você de fato diz, eu não confio mais em mim, eu confio em Deus, Ele vai mudar a sua vida. Ele quer caminhar com você, talvez a sua casa esteja bagunçada, Jesus quer colocar a casa em ordem. E tudo começa com Ele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. E Ele está aqui hoje dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, se não for por mim. O caminho é Jesus. Está disposto a entregar sua vida a Ele? Levante a sua mão aonde você está. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Pela última vez, existe alguém nessa noite? A decisão é sua, eu já fiz a minha escolha. Eu estou de pé por causa dEle. Estou de pé por causa dEle. E Ele quer fazer a mesma coisa por você. Existe alguém nessa noite? Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. E eu quero orar por você que está aqui hoje. Que diz assim, Pedrão, eu quero aprender a confiar no Senhor. Eu não sei. Eu quero aprender a descansar no Senhor. Eu quero ter uma postura como Jó teve, um entendimento. E entender que os caminhos de Deus são mais altos que os meus, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Eu quero aprender a confiar no Senhor. Eu quero que você fique em pé no seu lugar agora. Eu queria orar com você, orar com a sua casa, orar pela sua família, na certeza de que Deus tem coisas para realizar na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para aqueles que o amam e o temem. Coloca a mão sobre o seu coração. Confiança é para poucos. As pessoas confiam quando tudo está bem, está tudo certo. Mas basta a vida virar, a confiança se esvai. E que isso jamais aconteça na sua vida. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa, na Tua presença, reconhecendo a nossa limitação. Nós queremos aprender, a começar em mim, a confiar em Ti. A confiar mais em Ti do que em qualquer outra coisa. Ensina-nos, Senhor, a esperar, a termos paciência e a certeza de que não estamos sozinhos, mas que o Senhor é conosco. Derrama da Tua graça, da Tua bênção, da Tua presença sobre a vida de cada pessoa aqui nessa noite. Que saiamos daqui diferente de como chegamos. Que Teu Espírito Santo continue no curso da semana a trabalhar em nossas vidas de maneira poderosa e vigorosa. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incomparável, incansável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo seja palpável na sua vida, na sua casa, na sua família, nesta igreja de Jesus chamada CB Rio e em todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Para te lembrar, quarta-feira não teremos o culto, ok? Se você quiser comprar o Pense, entra na editora Saber Online. E também a gente vai fazer a viagem para Israel, só Israel. Vai ficar em torno de uns 15 mil reais, mais ou menos. Hotel, pensão, café da manhã e janta, a gente vai fazer só Israel, ok? Passa por Roma e Israel. O grupo vai ser limitado. Não vou levar 2, 3 ônibus, levar 25 pessoas. Então, se você quiser fazer sua inscrição em maio. Já que me manda um zap, eu mando para você o roteiro. Já está pronto, tá bom? Vai na paz.